Oi, gente, tudo bem? Ó, hoje eu contratei uma professora nova para poder explicar a matéria para vocês, tá? Ó lá, ela já começou a explicar, por favor, prestem atenção. Mentira, professora, sou eu mesmo. Vou explicar a matéria que tem aí na apostila para vocês, tá? É sobre voz ativa e voz passiva. Tenham um pouco de paciência, porque é matéria nova e a gente tem que se adaptar a esse novo mundo, tá bom? Vou tentar explicar o passo a passo para não ficar tão difícil para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Coloquei aqui para vocês. Não liga não que de vez em quando a outra professora vai dar umas miadas aqui, porque ela não gosta que eu falo sozinha. Então eu aqui marquei para que vocês saibam primeiramente o que é voz ativa e o que é voz passiva. Não coloquei ainda, né? Mas aí eu já vou falando para vocês. O que é voz ativa? Olha só. A palavra ativa, a palavra ativa dá a ideia de ação, de atitude. Então, o que significa isso? Quando eu tenho uma frase na voz ativa, significa que eu vou ter um sujeito que faz a ação. Lembrando que sujeito é sempre aquele elemento que vai conjugar o verbo na minha frase, tá bom? Na voz passiva, né? O que é passivo? Passivo é aquele que recebe. Então, nesse caso, eu vou ter uma frase que o sujeito recebe a ação. Então, ó, coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Na verdade, é o mesmo exemplo, é a mesma frase. Vocês podem perceber que o sentido não vai se alterar, mas vai mudar a maneira como se faz. Então, olha aqui. João escreveu um conto. Aqui nesse João escreveu um conto, eu tenho a minha ação. Ó, a ação é a de escrever, que é o meu verbo, certo? E aí eu vou olhar, quem é que conjuga esse verbo? Quem conjuga esse verbo é João. Então, se João conjuga o meu verbo, significa que ele é o meu sujeito. Sendo ele meu sujeito, eu vou analisar se ele faz ou se ele recebe essa ação. João escreveu. Ele faz ou ele recebe? Ele faz. Se ele faz, então aqui eu vou ter uma frase na voz ativa. Olha na de baixo agora. Um conto foi escrito por João. Então vamos de novo, ó. Verbo. Aqui na verdade eu tenho uma locução verbal, que é o foi escrito, certo? Aqui. Foi escrito. Quem é que conjuga o foi escrito? É um conto. Um conto foi escrito. Ele conjuga. Se ele conjuga, significa que um conto é o meu sujeito. Sujeito do meu verbo. E aí eu vou olhar. Um conto foi escrito. Nesse um conto foi escrito, um conto que é o sujeito faz ou ele recebe a ação de escrever. O conto escreveu? Não, ele não escreveu, ele recebeu, ele foi escrito. Se ele recebe a ação, então eu tenho uma frase na voz passiva. Vamos lá. Uma outra coisinha que vocês precisam saber é como fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva. Então, eu coloquei uma frase aqui para vocês. Nós compramos uma casa, certo? Primeira coisa que vocês precisam fazer antes de fazer a transformação é classificar sintaticamente os elementos dessa frase. Como assim? Definir quem é sujeito, qual é o verbo, tipo de objeto e tudo mais. Então, vamos lá, ó. Tenho aqui, nós é o sujeito. Não precisa classificar o tipo de sujeito, tá bom? Compramos é o verbo. Aí a gente precisa classificar esse verbo. Quem compra, compra
algo. Se quem compra, compra algo, significa que o verbo compramos precisa de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Aí, vamos lá. Compramos o quê? Uma casa. Esse uma casa aqui, eu não tenho uma preposição para diferenciar, para poder ligar o verbo ao objeto. Então, se eu não tenho preposição, é um objeto direto. Sendo um objeto direto, é um verbo transitivo direto. Depois de classificar, aí fica fácil, tá? Por que fica fácil? Na hora de transformar, eu não tenho aqui, ó, voz ativa. Nós, que é o sujeito que faz a ação de comprar, e uma casa, que é o objeto. Como é que vai funcionar aqui para fazer a voz passiva? Lá na voz passiva, eu não preciso ter um sujeito que receba a ação? Nessa frase aqui, nós compramos uma casa. Quem é que recebe a ação? Não é a casa? Então, a casa vai se transformar em sujeito e o sujeito vai se transformar num outro elemento chamado agente da passiva. Então, eu vou pegar esse uma casa e vou trazer para cá. E vou escrever uma casa. Uma casa. O verbo compramos, não posso colocar uma casa compramos. Se eu colocar uma casa compramos, você vai fazer exatamente a mesma frase de cima, só que colocando numa ordem diferente. Então, eu tenho que mostrar que essa casa recebeu a ação da compra. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o verbo ser. Aqui, como está no passado, vou usar no passado também uma casa foi. Então, aqui, ó, é o verbo ser conjugado, tá bom? Uma casa foi. Vou colocar o verbo comprada no particípio. O que é o particípio? É todo verbo conjugado terminado em ado e ido. Opa! Ado e ido, certo? Então, ó, uma casa, que ela veio de lá, ó. Uma casa foi comprada. Quem foi que comprou? Então, eu preciso mostrar, nessa frase de voz passiva, eu preciso mostrar quem fez a ação também. Por isso que vai ser o meu agente da passiva. É o que age na voz passiva. Ele age na voz passiva, mas ele não é o sujeito, porque o meu sujeito é uma casa. Então, uma casa foi comprada por nós. Então, esse por aqui também sempre vai fazer parte da voz passiva, tá? Então, esse aqui vai ser o meu agente da passiva. Ó, pessoal, uma dica aí para vocês, né? Na verdade, não é dica, isso aí é regra. Somente os verbos transitivos diretos é que podem ser passados para a voz passiva. Então, só se eu tiver um objeto direto. E uma outra possibilidade é se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, como é o caso dessa frase aqui, ó. Então, vamos lá, fazer a classificação. A garota, que aqui é o sujeito. Dá, que é o verbo. Quem dá alguma coisa a alguém, certo? Então, eu sei que é um verbo transitivo porque precisa de complemento. Mas ela dá o quê? Muitas dicas. Aqui eu não tenho preposição, então vai ser o meu objeto direto. E ela dá muitas dicas a quem? Às pessoas. Aqui, ó, pela presença do acento grave, eu sei que tem uma preposição, então é um objeto indireto, certo? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto, certo? Então, a garota dá muitas dicas às pessoas. Só que é o seguinte, cuidado para não se confundirem,
Porque o meu objeto indireto aqui, ó, ele não vai sofrer nenhum tipo de transformação. O único que se transforma é o objeto direto, é a mesma coisa. Objeto direto que vai se transformar em sujeito e sujeito que vai se transformar em agente da passiva. Objeto indireto se mantém como objeto indireto. Então, vai ser o seguinte, vamos lá. Objeto direto que vira sujeito. Aqui, vamos puxar ele para cá. Gente do céu, tô fazendo tudo torto, vocês me desculpam, porque segurar celular e falar ao mesmo tempo é bem esquisito, tá? Então, vamos lá. Muitas dicas. Muitas dicas, ó, que era objeto, virou sujeito. Eu não posso colocar muitas dicas dão, ou muitas dicas dá, não pode, tá? Muitas dicas, ó, o verbo ser. Muitas dicas são dadas. Muitas dicas são dadas a quem? As pessoas. Então, ó, esse meu objeto indireto eu só coloco as pessoas. Por quem? Pela garota. Certo? E aí eu tenho então, ó, meu objeto direto, opa, que virou o meu sujeito, o meu verbo que virou de dar, virou são dadas, o meu objeto indireto que não se alterou e o meu sujeito aqui que se transformou em agente da passiva. Certo? Pessoal, sei que é bastante informação, tá? Para vocês agora, né? Mas como eu disse, é uma adaptação que a gente tem que fazer, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo e quando a gente retornar para a escola, eu vou reforçar isso em aula para vocês, tá? Depois eu vou passar também alguns exercícios para vocês fazerem da apostila, para tentar colocar isso em prática e vocês vão tirando dúvidas, tá bom? Beijos, tchau!